Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Deus está neste lugar. A gente, irmãos, já ouvimos palavras direcionadas por Deus, louvores que tocou o céu. Está gostoso, não é assim? Deus tem restaurado a cada dia. A igreja está voltando ao normal. Isso é bom. Estamos juntos, reunidos, no tempo de bonança. Nós vamos trazer ensinamentos nesta manhã. Nós já se alegramos, já choramos, já deu vontade de correr, de pular, sapatear. Tivemos um culto gostoso ontem. E o Senhor tem um ensinamento para as nossas vidas. Quem quer ouvir, diga amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 22. Efésios 5, versículo 22. Louvado seja o nome do Senhor. 22 a seguir. Graças a Deus. Efésios 5, versículo 22 a seguir. Vós mulheres, pode ficar tranquila, tá, irmãs? Nós vamos pregar sobre Jesus e a igreja. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como o Senhor, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém. O apóstolo Paulo aqui começa fazendo uma comparação com a mulher e o esposo, o marido, e depois com Cristo e a igreja, cobrando uma submissão, não por obrigação, não por força, mas por amor e compromisso. E quando olhamos para essa palavra, irmãos, nós estamos vendo que o apóstolo Paulo estava escrevendo para as igrejas abençoadas da época, igrejas que estavam nascendo num fervor muito grande, igrejas que um privilégio de crescer ainda no calor do sangue quente de Jesus, que fora vertido na cruz do Calvário. E ele trouxe esse ensinamento sobre submissão. Será que nós somos submissos? Dá um minutinho para você pensar. Somos submissos? O submisso está pronto a obedecer. O submisso está pronto a prestar conta. E muitas das vezes nós nos achamos submissos, mas só em algumas partes, só naquilo que nos favorece. Naquilo que não nos favorece, nós queremos pular fora, porque se submeter, irmãos, àquilo que não é a nossa vontade, é difícil. Agora Jesus, quando estava para morrer, ou para ser entregue, ele fez uma oração de submissão. Talvez ele disse: não é a minha vontade, mas é a tua. Então cumpra, faça-se a tua vontade.
não dá para passar esse cálice sem que eu beba, então faça-se a tua vontade. Submissão é mesmo estando caminhando ao contrário daquilo que nós queremos, mas se tem alguém superior, se tem um Deus vivo assentado no trono que te deu esta missão, nós precisamos cumprir. Nem sempre, não vou ser hipócrita, nem sempre tenho vontade de pregar, não é assim? Que já sentiu falta de vontade de estar ministrando, de estar pregando. Tem algumas pessoas que já sentiu, né, aquela, não quero pregar. Mas nós somos submissos. Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Através da sua mensagem, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. E muitas das vezes vem o cansaço, vem a luta espiritual, vem a fadiga, e nós às vezes não temos nem vontade de vir para a igreja. Quando ouvimos, como ouvimos alguém dizer, não tenho vontade, é o cansaço, a peleja. Mas nós somos submissos, e na submissão vencemos o cansaço. Na submissão nós vencemos os falatórios. Na submissão nós vencemos as calúnias. Na submissão nós somos vencedores, porque Jesus nos amou, e através do amor de Cristo nós somos fortes, quando nós nos submetemos ao amor de Deus. E o apóstolo Paulo vem dizendo, irmãos, comparando, eu sei que nem toda esposa é submissa ao marido. Eu sei que nem toda mulher é submissa ao marido, mas toda a igreja precisa ser submissa a Cristo. Toda a igreja. Por quê, pastor? Porque às vezes o marido da esposa, da mulher, não é perfeito. Então cria aquele atrito, não é assim? Cheio de falha. O homem não é perfeito, então a mulher não é perfeita. Então às vezes nessa imperfeição causa alguma insubmissão. Mas com Cristo não tem isso, Ele é perfeito. Então não tem como causar em nossas vidas algum rancor, de levar nós nos levantarmos contra a palavra de Deus e sermos insubmissos com aquilo que Deus tem para nós. E só tem uma forma, irmãos, de estarmos preparados, através da palavra. Cristo amou a igreja, se entregou por ela, né, para poder prepará-la com a lavagem da palavra. Pastor, a palavra lava? Sim, quando nós deixamos a palavra nos lavar, ela vai nos lavar. Quando nós viemos na igreja para participar só daquilo que nós queremos, a palavra não vai nos lavar. Porque eu vou dizer, irmãos, são quase 11 anos de exortação, são quase 11 anos de pregação forte, mas a gente percebe que no dia a dia tem alguém escorregando ali, escorregando aqui, porque não deu crédito à palavra do Senhor, sendo insubmisso à palavra de Deus. E quando nós somos lavados pela palavra, aleluia Jesus, nós entendemos que nós estamos preparados para nos apresentar como igreja gloriosa. Apresentar para quem? Para o pastor? Não. Vai apresentar para o presbítero? Também não, meus irmãos. Vai apresentar para os evangelistas? Não. Porque tem muitas pessoas que pensam que tem que se aparecer para o outro, se apresentar para o irmão, se apresentar para a irmã. Mas é muito pelo contrário, nós vamos ter que se apresentar como igreja gloriosa para Deus naquele dia. Porque eu sei que um dia a trombeta vai tocar, irmãos. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que a igreja vai tocar, a trombeta vai tocar, e a igreja vai ter que se apresentar, aleluia, aonde naquele dia o bom costume que é bom e a gente tem que zelar por ele, não vai ser tudo, como foi já ministrado aqui nesta manhã. A boa presença não vai ser tudo,
porque seremos pesados em uma balança. E quando se pesa numa balança, não se pesa por fora o rótulo, se pesa o corpo inteiro, espírito, alma e corpo, se pesa tudo. E nós vamos ter que apresentar diante de Deus, irmãos, como igreja gloriosa. Qual que é o significado da igreja gloriosa, irmãos? Aleluia, a igreja gloriosa, igreja resplandecente, igreja reluzente, igreja que não tem o seu brilho ofuscado. Quando se fala de igreja, não se fala de uma denominação, porque se falasse de uma denominação em conjunto, coletivo, não havia, irmãos, livre-arbítrio, porque você pode morar numa mesma casa e você servir a Deus e os demais servirem a Baal. Você pode congregar na mesma igreja e você ser submissa e ter alguém que é um rebelde da vida. Quando fala igreja se apresentar para Deus, está falando deste corpo, deste templo, que é o templo do Espírito Santo. Hoje nós estamos aqui reunidos, a denominação Jesus é a paz, missão do amor, mas existem igrejas sobre a face da terra, a qual naquele dia o único pastor, o sumo pastor, irá juntar dos quatro cantos da terra, só aqueles que são submissos. Haverá um só pastor, pastor Clemente, e um só rebanho, aleluia, oh glória a Deus. Aqueles que são submissos, aqueles que obedeceram a Cristo, aqueles que se sujeitaram à vontade de Deus, porque tem coisas na Bíblia, irmãos, que muitas das vezes as pessoas ignoram. Para que tudo isso? Quando só falamos, nós só falamos, mas quando ministramos e frisamos e colocamos à prova aquilo que Deus quer através da palavra de Deus, não é o pastor falando, não é o missionário falando, é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando com a sua igreja. Saiba você que está aqui neste dia, que muito em breve, irmãos, as trombetas vai tocar, e nós vamos cantar a igreja gloriosa. Você ainda tem o brilho? Você ainda resplandece? Aleluia. E deixa eu dizer algo para você, irmãos. A minha queda, a tua queda não é culpa de ninguém. O deslize do homem não é culpa de um outro ser humano. O deslize do cristão é culpa dele mesmo. Porque Jesus Cristo diz: antes de orar, vigie. Se você vigiar e orar, você não vai entrar em tentação. Mas às vezes oramos e não vigiamos, e acabamos sendo atraídos, como Eva foi atraída pela serpente. Somos atraídos. Você sabe que a serpente tem um poder hipnotizador. Quem sabia disso? E Eva foi atraída. Adão foi atraído por Eva, e a corrente foi crescendo, e a humanidade se achou em pecado. E como por Adão o pecado entrou no mundo, através de Jesus Cristo o pecado é retirado do mundo, mas com uma condição: temos que ser submissos a Deus. Iremos nos apresentar naquele dia com uma igreja gloriosa, uma igreja gloriosa. Depois nós vamos fazer uma meditação aqui. E ele continua dizendo: sem mácula, sem mancha, sem nódoa, sem sujeira, sem imundícia, aleluia, Jesus, e também sem ruga, sem defeito. Lá no passado, quando se sacrificava para Deus, qual era o sacrifício que Deus aceitava? Sem mácula, sem mancha e sem defeito. Ao ponto de Deus trazer uma mensagem dura através do profeta, dizendo: você tem um animal defeituoso, dá para o teu amigo, ver se ele se agrada dele.
Dá de presente para quem você gosta. Pega um negócio estragado, dá para sua esposa, para você ver o que você ganha. Eu sou Deus. Sou Deus. Então eu não quero de qualquer forma. Eu não quero de qualquer jeito. Eu não quero de qualquer maneira. Sem mancha e sem defeito. Igreja gloriosa. Mas aprendemos também que o que mais nos chama a atenção na vida nossa não é a igreja gloriosa. São as rugas. Como Jacques Delimar disse aqui, é as rugas e as manchas que nos chama a atenção. Mas Jesus vem dizendo: eu não vim para os perfeitos, eu vim para os enrugados, eu vim para aqueles que têm mancha. Aleluia. E aí, através da ministração da palavra, através da lavagem, porque Pedro até então, irmãos, ele não tinha entendido. Quando chegou para ceiar, num momento como esse, a mesa estava posta, presbíteros, a mesa estava preparada, e Jesus então, irmãos, depois vai lavar os pés dos discípulos, porque nenhum discípulo quis lavar o pé um do outro, e nem o pé de Jesus. Aí Jesus pega a bacia, se envolve numa toalha e começa a lavar os pés. Levanta Pedro e já diz: você pode lavar o pé de todos, mas o meu o Senhor não lava. Aí Jesus disse assim: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro diz: então eu preciso ser limpo. Me lava, Senhor, da cabeça aos pés. Aleluia. E Jesus disse: vós está limpo, Pedro, só precisa lavar o que está sujo, mas vós já está limpo pelo poder da palavra que vos tenho falado. Aleluia. Deus reúne a igreja, Deus traz pessoas na igreja para poder lavar, para poder limpar, para poder purificar, a fim de nos tornarmos igreja gloriosa. Aleluia. A qual naquele dia não vai ter só o direito da salvação, porque sabemos, irmãos, se nós formos estudar a Bíblia ao profundo, existem pessoas que serviram a Deus não cumprindo com o ministério que receberam, mas não perderão a salvação, só não terão os galardão. É assim, pastor Clemente? Não terão os galardões, mas receberão a salvação. Aleluia. Deus não vai te matar se você parar de pregar. Deus não vai forçar você a pregar. Se você continuar servindo a Deus com sinceridade, a tua salvação está garantida, menos os galardões. E agora Pedro entende que ele precisava estar limpo, e Jesus disse: o que limpa o homem é a palavra que vos tenho falado. Deixa eu dizer algo aqui, irmãos. Quando as pessoas não se deixam ser trabalhado pelo Espírito Santo, porque não dá ouvido à mensagem, estão na igreja porque gostam do movimento, estão na igreja porque tem avivamento, mas na hora que Deus vem lavando, porque tem pessoas que se lavam fácil, as donas de casa vão entender, alguns maridos vão entender também, porque ajuda as irmãs. Tem roupa que você lava com um sabonetezinho, qualquer coisinha, ele já está beleza. Tem roupa que você coloca lá para lavar no leve, beleza. Tem pessoas que você põe ele no turbo, deixa de cedo até de noite, aí tem que tirar de lá, Diácono Elimar, colocar no batedor, no lavador, no tanque e esfregar a bucha. Mas se não fugir, ele vai ser limpo. Se ele estiver lutando, irmão, porque tem pessoas que estão na igreja fazendo pouco caso daquilo que Deus tem para ele, mas tem pessoas que estão se arrastando, se esforçando, aleluia, oh glória, para ver a obra de Deus sendo realizada por completo na vida dele. Eu poderia aqui citar alguns irmãos que a gente vê se arrastando, que a gente vê lutando, aleluia. Eu vejo ali o irmão Cláudio lutando contra as vontades, contra as enfermidades, contra os problemas, contra as adversidades, lutando para ser
aperfeiçoado por completo. Tem pessoas que é fácil, irmãos, aceita Jesus. Vou citar outra pessoa, eu vou citar, não tem problema, irmão. Mãe Luísa, o pastor nem precisa dar muito ensinamento para ela. Deu ensinamento, mas já estava lavada. Aleluia, Jesus. Não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. E eu quero dizer que enquanto, aleluia, aquele que está lavando, ele não lança fora, quem sou eu para lançar? Estou aqui para corrigir, para disciplinar, para poder colocar as coisas em ordem. Aleluia, Jesus. Mas somos como um vaso na mão do oleiro. Quebra, ele faz de novo, quebra, ele faz de novo, quebra, ele faz de novo, vai quebrando, ele vai fazendo de novo. Como disse o missionário Valdeci, aleluia, outro dia ministrando aqui, depois que ele passa pela fornalha, que ele é um vaso pronto, preparado, é difícil de amassar de novo. Aí Deus vai ter que colar. A cicatriz vai permanecer para o resto da vida. É um vaso remendado. Mas enquanto nós estamos na mão do oleiro, nós vamos quebrando e ele vai fazendo de novo. A lavagem da palavra. Mas eu quero um pouquinho mais profundo. Será que a palavra lava só por fora? Quando a palavra lava só por fora, Jesus nos chama de fariseu, que lava só o exterior, e o interior está cheio de rapina, podridão, sepulcro calhado. Por fora tem mármore, bem preparado, bem bonito, mas por dentro, restos mortais. Andamando devashéria. Aleluia. E eu creio num Deus que a palavra não lava só por fora, porque a coisa mais fácil que tem, irmãos, é aparência. Você já deu o Pai do Senhor para quem não é crente, porque tem aparência de crente. Que já aconteceu isso com você? Irmã, você é de que igreja? Sou da Igreja Católica Apostólica Romana. Me enganei. Pensei que fosse do reteté, que fosse uma crente. A aparência é a coisa mais fácil que tem do homem se mudar. Às vezes eu passo na frente da loja, os manequins até colocam uma saia, colocam uma blusinha comportada. De um dia para o outro eles mudam de aparência. Um dia está lá de shortinho coladinho, está lá de mini blusa. No outro dia você passa lá, o manequim está vestidinho. Aparência é fácil. Qualquer pessoa muda a nossa aparência, mas o nosso interior, só Deus. Quando nós deixamos, quando nós nos tornamos submissos, o nosso interior é só Deus. De que forma, pastor? Com a lavagem da palavra. Como Cristo amou a igreja. Irmãos, Deus, Jesus, te ama. Não temos motivo nenhum de desanimarmos, de esfriarmos na fé a respeito de algumas pessoas que são insensíveis e que não nos compreendem, porque Deus te compreende. Pastor, porque você é fácil de ser compreendido? Não, é porque Ele ama, e quem ama, compreende. O amor não julga, o amor não se ensoberbece, não suspeita mal. E você sabe que nesses últimos dias a gente suspeita bastante. Mas para a gente não levantar suspeita, nós temos que perguntar. Não é assim? O suspeito não é um réu, é apenas um suspeito. Confirmado o crime, então é réu, deixa de ser suspeito. E às vezes nos últimos dias há uma batalha, a gente não consegue ganhar muitas almas, e quando às vezes a gente ganha, a gente não vigia. Como diz um irmão lá em Perobal, às vezes juntamos com as mãos e mandamos embora com os pés. Mas hoje nesta manhã Deus quer trabalhar no nosso coração, é no nosso coração. Vamos lá, irmãos, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem algo semelhante,
mas irrepreensível. Agora veja bem, quando vamos chegar nisso? Só quando chega lá. Porque a cada mensagem que é ministrada, ela pega aqui, ela pega aqui, ela pega aí, e sempre o Senhor está nos corrigindo. Ela mandou debaixo, arabacaia. A missionária Dilza disse que sentiu quando foi falar daquelas palavras, que ela ela conseguiu reconhecer as suas misérias. Aleluia. Uma igreja repreensível. Uma igreja que não tem que dizer, ó, está errado nisso. Isto vai acontecer depois que as trombetas tocarem. Aleluia. Seremos transformados. Como disse o irmão, enquanto o corpo está aqui, ele fede, cheira mal. Mas quando formos transformados num corpo corruptível, em um corpo incorruptível de glória, aleluia. Andamando devashéria, mandagai. Aleluia, seremos esta igreja gloriosa, irrepreensível, e Deus vai dizer assim: bendito, seja bem-vindo, bendito de meu Pai, aleluia, benditos. Nós estamos lutando, é uma peleja, é uma batalha a cada dia. Isso não está dizendo que Deus aprova os nossos erros. Isso não está dizendo que Deus aprova as nossas falhas, os nossos atos errôneos. Isso está dizendo que Ele está nos lavando. Santificação, graduativamente ela vai acontecendo. Aleluia. A vereda do justo é como a aurora, vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Aleluia. Qual que é a vereda? É o seu caminho, é o meu caminho, é a tua jornada, é a minha jornada, é a nossa vereda, é o nosso caminhar, dia a dia mais brilhando, até se tornar dia perfeito. Mas vamos trazer aqui um ensinamento, irmãos. Igreja gloriosa, igreja imaculada, sem ruga, aleluia, Jesus, e santa. O que é santa? Separada e irrepreensível. Quando alguém diz aqui na frente, pega o microfone e diz assim: nós não somos santos, não quer dizer que nós somos perfeitos. Mas quando se diz santo, quer dizer um povo separado, escolhido. E mesmo assim, no meio do povo do escolhido, irmão, tem Datã, tem Abirão, tem Judas, tem. E nós não vamos nos escandalizar por isso. Porque quem conhece a palavra de Deus sabe que tem. Tem ou não tem, igreja? E se nós não vigiarmos, na mesa de Jesus, com os 12, todos ficaram preocupados. Sou eu, Jesus, sou eu. E nós temos que vigiar. E para nós entendermos quem nós somos, em 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, se você quiser acompanhar, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Engraçado que Deus começa lavando do altar. É do altar que sai a torrente das águas purificadoras. Aleluia. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Ou não sabia, o 20 e o 21. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e o que habita em vós é 19 e 20, irmãos, tá? Me perdoe. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, é proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, no corpo e no espírito.
inteiramente, espírito, alma, corpo, por dentro e por fora. Somos templo do Espírito Santo. O que habita em nós não é proveniente de nós mesmos, é proveniente de Deus, é provisão de Deus. Somos templo do Espírito Santo. É esta igreja gloriosa que vai se apresentar para Deus. Não é a igreja A, B, C, D, não é denominações, é corpos. Pastor Marcos, a igreja, a congregação, irmãos e irmãs, são templos do Espírito. É o templo, é a igreja que vai se tornar gloriosa e vai se apresentar para Deus. Mas o apóstolo Paulo também escreveu dizendo que Deus tem ciúme desse templo. Deus, Ele nos ama, e quem ama tem um pouquinho de cuidado. Deus não tem aquele ciúme doentio, quem está entendendo da glória a Deus, nos dando livre arbítrio, mas Ele tem ciúme do templo do Espírito Santo. Qual que é esse ciúme? Esse ciúme cuidadoso, esse ciúme que diz assim, ó, cuidado, quem está entendendo? Porque se temos o Espírito Santo, como nós não vamos ser alertados por Ele, se Ele mora aqui? Mas às vezes Ele está morando e está isolado, sozinho, deixado de lado. Nunca conversamos, nunca damos ouvido para Ele. Mas é um cuidado lindo de Deus para a nossa vida, um ciúme cuidadoso. Olha, não faça isso. Aí tem pessoas que dizem assim, olha, alguma coisa me dizia, não faça, eu fiz, quebrei a cara. Essa alguma coisa é o Espírito Santo. E às vezes nós não damos ouvido. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vamos comparar esta igreja, este templo, 4 paredes. Aqui pode acontecer forró? Não, por quê? Porque dizemos que é uma igreja. Mas se a gente sair daqui e for congregar em outro salão, aqui vai ter o que? Nós somos o templo. Quem sabe monta-se aqui uma instaladora de som automotivo, e eles não vão colocar hino para tocar, vão colocar uns tuxi-tuxi para ver se o som está bom. Então aqui vai deixar de ser a congregação, mas nós continuamos sendo o templo do Espírito Santo. E a gente vê as irmãs, vem aqui nesta igreja, que um dia nós vamos sair daqui, e limpa, e zela, e perfuma, e decora. Isso vai ficar. Louvo a Deus por essas boas obras, tem que ter quem faz, e Deus trará uma recompensa muito grande. Mas da mesma forma que esta igreja é zelada, melhor ainda, nós temos que zelar da nossa vida. A sujeira, a mácula, a nódoa, o defeito, ele pode começar pequenino, quase inotável, mas com o passar do tempo, ele vai chegando à situação que vai ter que passar um fim de obra para poder remover tudo e começar de novo. E nós, como templo do Espírito Santo, irmãos, não precisa ninguém vir fazer manutenção na nossa vida. Quem aqui é dona de casa e limpa a própria casa? Quem é? As irmãs. O pastor também ajuda a limpar lá em casa. Nós limpamos as nossas próprias casas, diferente da casa material, que se você não conseguir limpar, a casa material, se você não conseguir limpar, você pode pagar uma diária. Essa diária, ela pode ser comparada àquele momento que você não está conseguindo sozinho, e você diz, irmão, me ajuda, irmã, me ajuda, mas não vai ser para sempre. Então nós, como proprietário da casa, porque assim, a gente até consente que alguém venha e nos ajude, mas você que não quer que ninguém mude as tuas coisas do lugar. Então nós temos que fazer limpezas todos os dias. Eu estava ministrando outro dia, irmãos,
E me lembrei de algo que acontece em casa. Na tua casa também acontece. Porque nessa quarentena a gente comeu bastante. A gente junta muito lixo. E o lixo, quando ele é juntado e não é colocado para fora, os primeiros dias ele não cheira mal. Mas no segundo, no terceiro, no quarto, ele já começa a ter um odor terrível. E na nossa vida é mais ou menos assim. Acontece algo com a gente. Você diz: Jesus, me perdoa, estou limpando esse lixo agora. Aleluia. Porque tem coisa que tem que confessar para o pastor. Tem coisa que tem que chamar 2 ou 3 testemunhas. Aleluia. Mas tem coisa que é naquele momento você dobra os joelhos e faz uma limpeza rápida ali. E Jesus diz: já está perdoado. Mas tem pessoas que vai deixando acontecer, vai gostando, vai tendo interesse, de repente se torna uma podridão dentro da casa, porque não fez manutenção diariamente. E a nossa vida tem que ser completa, repleta de manutenção. Vamos lá, irmãos. Eu quero falar um pouco sobre este templo. Quem aqui é templo do Espírito Santo? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, 3, 8. A seguir. 3 até 8. 1 Tessalonicenses, talvez aqui, irmãos, a impressão, as palavras não vai bater que nem a de vocês aí, mas é o mesmo significado. 1 Tessalonicenses 4, do 3 a 8. Somos templo do Espírito Santo. Na igreja, pode 4 paredes, que a gente diz que é o templo, que a gente diz a igreja, pode entrar a prostituta, sim ou não? No nosso templo não. Aqui não. No templo, 4 paredes, pode entrar o camarada com cigarro, até que fuma até com o cigarro. Cigarro no nosso templo, não. Aqui dentro, um dia eu tinha que cercar a mulher na porta, ela vinha com a latinha correndo. Ainda bem que eu vi, né, irmãos? Mas se ela tivesse entrado aqui dentro, ela teria entrado, mas a latinha aqui não. Qual é o templo? Somos o templo do Espírito Santo. Tessalonicenses 4, do 3 ao 8. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual é a vontade de Deus? Que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O seu templo, o seu vaso, a sua vida em santificação e honra. Não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Olha aí. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Como também antes volou. Está faltando um pedaço aí. Aqui. O que está escrito aí, irmãos? Isso. E testificamos: não engane ninguém. Não engane ninguém. Deus é vingador. Glória a Jesus. A Bíblia nos ensina a pagarmos mal com bem. Só que a Bíblia vai dizer: aquilo que plantamos, porque não vos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o teu Espírito Santo. Quem despreza os ensinamentos, eu disse aqui quando comecei, quando eu digo, eu só estou falando, quando nós provamos dentro da palavra, irmãos, é Deus que está falando, é Jesus que está dizendo, ensinamento do apóstolo Paulo,
Quem desprezar isso não está desprezando os homens, está desprezando o próprio Deus, que nos deu o Espírito Santo. Então o templo do Espírito Santo não pode enganar ninguém. Nós cristãos não podemos passar ninguém para trás. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Por isso que eu disse aqui, irmãos, não vamos ser pesados na balança só a nossa aparência. Nós não vamos ser pesados na balança só os usos e costumes. Vamos ser pesados inteiramente, tudo por completo. E quem engana o irmão talvez vai te levar na justiça. Coisa feia, né? Te levar diante das autoridades, dos juízes. Vai ter bate-boca. Você vai pagar, mas mesmo assim não está resolvido. Quem vai vingar vai ser o Senhor. Ele é o vingador. Ele que vai trabalhar. O Senhor me deu esta direção aqui para nós tratarmos quase de todos os assuntos que a igreja precisa. Tá, irmãos? Porque às vezes nós batemos muito em cima de uma tecla e esquecemos as demais. Esquecemos que a Bíblia era por um todo, completa, e não somente de partes. E quando eu olho para esta palavra aqui, Deus está tratando que quem é crente, quem é servo de Deus, não pode ser caloteiro, enganador, usurpador. Viu o que aconteceu com Jacó? O próprio Deus vingou. Vocês estão quietinhos por quê? Glória a Deus. O próprio Deus vingou. Viu o que aconteceu com Ananias e Safira, enganador? O próprio Deus vingou. Pode fazer bico, achar ruim com o pastor Marco, mas essas palavras não são minhas. Quem rejeita ela, está rejeitando o próprio Deus, aquele que te deu o Espírito Santo. E deixa eu dizer algo para vocês, tá, irmãos? Nem porque temos o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, os dons, somos salvos. Quem sabia disso? Dons não salva. Fala em línguas, mas não vai ser salvo se não for submisso. Prega, mas não vai ser salvo. Opera milagre, tem curas, mas não vai ser salvo se não tiver submisso. O próprio Jesus Cristo disse isso. Aleluia, glória. Hoje Deus vai trazer um tratamento especial, como a Disa disse aqui. Hoje o culto vai ser diferente, um tratamento especial para com a igreja, aleluia. Hoje o negócio vai ser de dentro para fora. Ora mandou que bandaia séria. E às vezes enganamos em poucas coisas, simples, mas é engano. Eu vou dizer um mistério aqui que não vai ser muito bom, mas é necessário. Compra e esconde, fica 5, 6 dias, 1 ano escondido, para depois mostrar, comprei. Isso é engano. É engano, presbítero? É engano? Comprou, meu filho, mostra lá. É melhor enfrentar o maridão, tomar uma bronca depois, do que ser cobrada por Deus depois, Deus vingar. É, irmãos, é verdade. É assim, missionária Conceição? Onde você estava? Estava lá no centro. Eu estava ali. É engano. Onde você foi? Andou a cidade toda. Falou, estava aqui. Também é mentira, é engano, irmãos. A igreja, o templo do Espírito Santo, tem que parar com isso. Deus vai vingar. Aí a gente dobra o joelho e diz, Deus, onde foi que eu errei? O que eu preciso fazer para que o negócio venha a fluir? Deus diz, tem que deixar de ser enganador. Ô filho, onde você estava até a hora dessa? Estava ali, mãe, na casa da Estela. Mas não estava na casa da Estela, estava na casa do Zezinho, Luizinho. É engano. Nem o enganador, irmãos, nem o enganador vai adentrar os céus. E a Bíblia diz, maldito o
enganador. Quem diz isso? A Bíblia. Enganando e sendo enganado. Maldito o enganador. Não haja engano entre vós. Outro engano que a Bíblia vem dizer, que temos que ter discernimento. Às vezes nos enganamos, não é assim, missionário José? Nossa, aquele irmão vai ser uma tocha, meu Deus do céu. Daí, rapaz, o camarada está mais para a treva do que para a luz. Nós não podemos deixar que também este engano venha nos atingir. E nesses últimos dias, Deus diz para ficarmos bastante espertinho, porque a Bíblia diz: surgirão muitos falsos profetas. Aleluia. Que se fosse possível, enganaria a muitos. Louva a Deus pelos profetas que tem na casa, que profetizam, que Deus usa. Mas nós estamos vivendo o dia, irmãos. Se você não vigiar, você não para em lugar nenhum. Esses tempos atrás, a minha futura nora aí foi num lugar aí, chegou lá, o profeta já levantou e já veio. O lugar que você está, você não vai crescer. Falei, crescer mais? Olha o tamanho da menina. Cuidado. Deus nos chamou para ganharmos almas. Aleluia. O que ele diz? Lançai a rede. Sejai pescadores de homens, almas. E nós estamos vendo o dia que muitas pessoas estão sendo enganadas. Cuidado com o engano, tanto para com o irmão, ou quanto para ser enganado por pessoas que dizem ser, mas não são. Pela árvore conhecereis o fruto. Amém, irmãos? Vamos lá, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 16. Glórias a Jesus. Diz assim, todos encontrados, digo amém. 1 Pedro, do 13 ao 16. Portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça, que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Em toda a vossa maneira de viver. Agora, se eu sou templo do Espírito Santo, na minha vida não pode existir engano, e nem aceitar ser enganado. E quem me chamou foi Deus, quem te chamou foi Deus, começando aquele que vos chamou. Quem chamou? Deus. Agora, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Em tudo que o homem é acostumado a se relacionar. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu trabalhei numa empresa aqui em Umuarama, empresa de serviços póstumos, aqueles que vendem plano de assistência familiar. E eu trabalhei com alguns irmãos, algumas pessoas. Um desses irmãos eu ganhei para Jesus. Hoje ele dorme em Cristo. E a gente trabalhando junto. E quando ele abordou uma pessoa, ele não tinha o panfletinho carimbado. Eu disse: eu vou buscar no carro. E quando eu saí, ele me fez um julgamento. Ele disse assim: ele vai buscar o dele, duvido que seja o meu. Eu fui lá, peguei e entreguei. Quando ele olhou, era o dele. Aí ele veio me pedir perdão. Você me perdoa, pastor? Perdoa. Por quê? Porque eu julguei. Aleluia, Jesus. Em toda a vossa maneira de viver.
Entreguei na mão dele. E em todos os sentidos. É tudo que a gente faz dia e noite, 24 horas. A nossa vida tem que fazer a diferença. Temos que ser diferentes, santos, separados, diferentes. E às vezes, irmãos, em algumas atitudes, eu sei que não somos perfeitos, já disse aqui, como ele não foi. E aí um dia, no mesmo carro, no mesmo Fiat Fai 2001 vermelhinho, 2 portas, ele deu uma alterada, eu olhei para ele e disse assim: quando te converter, prove para os teus irmãos. Na mesma hora ele chorou. Em toda a maneira de viver. Às vezes alteramos, brigamos. Se o marido não ficar quieto, ainda apanha. Se a mulher não ficar quieta, ela ainda vai tomar uns croques. Isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. Se nós não conseguir cuidar da nossa própria casa, irmãos, como fica a obra? Como fica a casa de Deus? Eu não tenho ouvido isso no meio dessa congregação, mas se Deus está mandando falar, nós vamos dizer: em toda a vossa maneira de viver, porque aquele que nos chamou é santo, em todas as nossas atitudes. Pastor, mas eu acho que nada disso tem problema nenhum. Tem coisas que às vezes são bons costumes e às vezes não tem problema nenhum. Você lá na tua casa, no teu particular. Mas tem pessoas que estão te observando, como nós ouvimos a mensagem, acho que foi ontem, sempre te olhando. E de repente ela pode ser decepcionada. E aquela boa impressão que tinha cai por terra. E aquela pessoa que estava um passo de vir para a igreja não vem mais. Porque hoje está difícil. Estamos ganhando alma? Estamos. Mas por que está difícil agregar multidões? Nós não somos separados, diferentes em toda a nossa maneira de viver. E nós ouvimos aqui nessa noite, irmãos, que adianta ter um lucrinho aqui e ter um prejuízo lá? O que vai nos adiantar sair por cima aqui e ficarmos embaixo quando a trombeta tocar? Em toda a vossa maneira de viver. Relacionamentos de crente é diferente, irmãos. Hoje dentro da igreja, um lugar que não era para ser, irmãos, o namoro deixa as meninas e os homens como se fosse carne de vaca. Uns namoros escandalosos, um pega aqui, outro pega ali. Isso é muito feio para quem é templo do Espírito Santo. E como é que o templo aqui todo mundo pode pegar, apertar e amassar? Somos templo do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo sai no momento que a carne aflora? Ou ele está gemendo e nós não estamos ouvindo ele, só o desejo? Deramandou e amandai a séria. Templo do Espírito Santo. Amandou e amandai a séria. Aleluia, glória a Deus. A igreja do Senhor é a noiva do Cordeiro, irmãos. É a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo não pode ser apertada de qualquer forma. A noiva de Cristo não pode ser apalpada de qualquer maneira. É a noiva de Cristo. Santa em toda a sua maneira de viver. Eu vou dizer, depois que acontece tudo, e aí? Namora com um, namora com outro, 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 namora com outro. Aí não tem mais irmão na congregação, passa para outra. E aí vamos repassar. Eu disse um dia para 2 meninos aqui na igreja, um já meio de idade, outro mais jovem: vocês vão casar? Não, então para de namorar. Se vocês for namorar, por vocês de banco. Não casa, só fica criando expectativa nas pessoas. Em toda a vossa maneira de viver. Eu vou continuar, depois eu vou dizer o que Deus está me dizendo aqui. João, primeira epístola de João, 2,15 até o 17. 2,15 até o 17. Primeira epístola de João, 2, o 15 até o 17.
Aleluia. Glórias a Deus em toda a vossa maneira de viver. Irmãos, até os filmes que se diz evangélico, gospel, é feio de ver. Quem já prestou atenção? Rapaz, é cena de sexo nos filmes que se diz ser evangélico, é uma vergonha. Antigamente as novelas eram proibidas para menores, dependendo do horário os menores não podiam assistir. Mas hoje até nos filmes que se diz filmes gospel, tem cenas de sexo. Quem já prestou atenção nisso? Algumas pessoas, viu? Amém. Então nós temos que vigiar. Vigiar. E é aquela coisa escandalosa. Vamos lá, irmãos. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ame o mundo. Hoje o que mais atinge a igreja evangélica do mundo é a moda. A moda. Não estou dizendo que as irmãs não podem se vestir bonita. Pode. Mas a moda, ela tem extravasado. É uma dificuldade para as irmãs se vestir, mas algumas conseguem ainda achar umas roupas decentes. Mas tem uma que parece roupa de trabalhar na roça, toda rasgada. E crente vai lá e compra aquilo. O devorador está trabalhando na vida dele, ele nem sabe. Vai lá e ainda compra roupa rasgada. Aí sai até mais ou menos, mas toda rasgada, com rasgo não sei na onde, um rasgo não sei na onde. A gente quando via isso na roça ficava com vergonha, a gente botava um remendo. Quem se lembra? Nem que fosse um remendo vermelho numa calça de outra cor, mas botava um remendo porque não queria mostrar. Estava trabalhando no meio das pessoas, tinha vergonha. Mas hoje a moda tem adentrado as igrejas, e as pessoas não vigiam, vai lá e tudo que aparece lá, as pessoas compram, irmãos. Nós não temos necessidade disso. A Bíblia diz que nada disso provém de Deus, mas aquele que se sente separado. Até o dia eu brinquei com uma irmã aqui, uma irmã que se apresentava com, ela não faz parte daqui, mas ela sempre vem, se apresentava com, estava se apresentando com algo que não era dela. Eu disse assim: isso é espírito de engano. Quer ver uma coisa? A pessoa não tem unha e bota aquela unhona, não é dela, mas é moda, não é? Bota aquela unhona grandona e não quer pegar nem na mão das pessoas, não descola, não sai. Não temos necessidade disso, irmãos. Nós somos templo do Espírito Santo. Tudo que é do mundo é consciência da carne. Algumas coisas é necessária, algumas coisas é necessária, mas tem coisa que nós não temos necessidade. A gente vê crente lutando para pagar telefone celular, cada um faz o que quer da vida, mas telefone celular é 1 ano no máximo, ele cai e quebra, e pessoas pagando 2, 3 mil em telefone celular e andando na canela, por causa que a moda está aí. Deus tem muito para poder abençoar o teu povo, o povo de Deus. Os nossos pais lá no passado, quanto ganhava? Às vezes era uma pessoa trabalhando para sustentar uma família, com 3, 4, 5, 6, e na boa administração, sem vaidade, todos comiam. A gente lembra da vontade de chorar, porque aqueles homens sofridos, que trabalhavam o dia inteiro e não recebia grandes coisas, mas com a boa administração e dignidade, criou uma família abençoada. E nós achamos hoje que o nosso poder aquisitivo vai trazer bênção para a nossa casa. Negativo. Nós precisamos estar sujeito à vontade de Deus. Amém, irmãos? Sujeito à vontade de Deus. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Não amei o mundo. Tem pessoas que ele ama mais o carro dele, a casa dele, o dinheiro dele, do que a Deus.
Jesus disse: servo bom, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mas amamos o mundo e fazemos um investimento grande. Por que tem essas empresas que são potência mundial? Que nós estamos lá injetando. Porque tem pessoas no Google recebendo aqueles negocinho bonito lá com 1 milhão de visualização. Porque nós estamos lá investindo em tudo que é do mundo. E Jesus disse: não ameis o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos lá, irmãos. Hebreus 12, 14. Já vamos encerrar. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos. A paz com quem? Com todos. Me surpreendeu esse mistério aqui agora. A paz com todos. Ah, tem que ser assim. Eu não sabia que a paz tem que ser com todos. Segue a paz com todos. Jesus disse: a minha paz vos dou. Não dou como o mundo vos dá, porque a paz do mundo é passageira. Aí diz: segue a paz com todos. Às vezes não dá para fazer aliança, mas precisamos ter paz uns com os outros. Às vezes não dá para estar todo dia junto, mas temos que ter paz com todos. Não pregar para atacar ninguém, porque daí a palavra não vai lavar, vai machucar. A palavra é para quê? Para lavar. A palavra não é para ferir. Às vezes ela penetra entre juntas e medula, e aprendemos que a alma é dividida, na divisão da alma. A alma e o corpo, o espírito, há uma divisão. Ela vai lá onde há necessidade. Às vezes ela corta, não tira sangue, mas ela não fere. Ela confronta, mas ela não fere, ela acaba lavando. E ele diz: segue a paz com todos, até com a sogra, com o sogro, com o genro, com o cunhado, com o primo, com o tio, com o sobrinho. Paz com todos. Porque quando a gente vai casar, a gente só vê as letras grandes, como dizia o pastor Garcia, as letras grandes do contrato: casou é tua. As pequenininhas estão lá embaixo, ninguém lê. Vai vir um cunhado, vai vir uma cunhadinha, vai vir um sogro, vai vir uma sogra. E aí vem. Aí um belo dia você chega, como dizia o pastor Garcia, chega cansado do serviço, cata a Coca-Cola, coloca no congelador e fala assim: eu vou ali, já eu venho. Aí vem as letrinhas miúdas do contrato, acha a coca na geladeira e bebe. Você chega em casa, está só o casco. Aí tem que fazer kisuke. Nem por isso a gente vai brigar, não é assim? Tem que ter paz com eles. Tem família que é um pé de guerra. Tem família que não precisa de inimigo de fora, tem inimigo dentro da própria casa. Mas a Bíblia diz: segue a paz com. O que eu não entendo é isso. Eu convivo bem com o presbítero Kleber, mas ele mora na casa dele e eu moro na minha. A gente não se vê, só se vê na igreja. Isso é fácil. Mas como eu posso ter paz com alguém de fora e viver em guerra com alguém dentro do meu teto? Uma falsa paz. A paz do anticristo, a falsa paz. Mas a Bíblia diz que é a paz com todos. Pastor, mas falou porque é doente. A paz com ele. Aleluia. Pastor, falou porque é invejoso. Tem inveja do teu ministério, tem inveja da tua vida, tem inveja da tua casa. Tenha paz com ele, aleluia. Oh, glória a Jesus. Se Jesus fosse fazer guerra, matar todos aqueles que se levantou contra ele, nem nós estaríamos aqui. Mas quando ele foi ser preso, Pedro arranca da espada, corta a orelha do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote, e diz: mete a tua espada na bainha, eu não quero intriga. Curou a orelha do servo do sumo sacerdote.
Aleluia. Se ele quisesse fazer guerra, ele disse assim: eu clamaria ao meu Pai e ele enviaria legiões de anjos, aleluia, e traria livramento para mim. Mas eu estou aqui para ser submisso. Nem que eu tenha razão, eu tenho que lembrar que eu tenho que ser submisso à palavra. A palavra de Deus me lava, me molda, me transforma, me abençoa, me faz ser um novo homem. As coisas velhas se passaram, e que tudo se fez novo. Pastor, mas eu era desse jeito, eu sempre fui nervoso, eu sempre fui bravo. Rapaz, Jesus amansou o jumentinho que ele montou pela primeira vez. Montou o bichinho, nem pulou, porque o crente diz que tem Jesus na vida todo dia. Eu fico pensando, se eu tiver Jesus, que nem algumas pessoas que tem, Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou, eu não tinha saído do deserto hoje, tinha saído há mais tempo. Paz com todos. Amar os irmãos é coisa linda, mas eu gosto de amar mais aquele que me persegue. Por quê, pastor? O galardão é maior. Se eu amar vocês, eu acho que vocês me amam, que recompensa eu tenho? Mas quando eu amo aquele que fica lá tentando me matar como piolho, se eu amar eles, galardão, brasas vivas sobre a minha cabeça. Segue a paz com todos. Agora veja bem, nós lemos aqui que Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Já pensou? Você é o corpo, você é o corpo, você é o corpo. Quando a pessoa se bate em si mesmo, porque quando não há paz com todos, é um membro brigando contra o outro. É uma peleja, é uma guerra entre o próprio corpo, não traz resultado nenhum. Nós só vamos enfraquecer espiritualmente, ficando debilitados espiritualmente, e vamos dizer que a culpa foi do irmão. Não foi só do irmão. Se mesmo nos seus erros, se mesmo nas suas fraquezas, se mesmo nas misérias, se mesmo na imperfeição, nós amássemos Ele, nós não teríamos perdido a força na caminhada. Segue a paz com todo, e agora santificação, comunhão, união e santificação. Sem estas duas coisas, tá, irmãos? Não é só sem a santificação, não. Segue a paz com todo e a santificação, porque sem essas coisas o homem não verá a Deus. Muito sério. Diz que Deus ia tratar num todo. Santificar a vida é bom, mas se não tiver paz com o irmão, o homem não verá a Deus. Às vezes tem pessoas que é difícil ter paz com ele, né? Ele te irrita com meio segundo. Quem já passou por isso? Você está na paz, a pessoa abriu a boca, ele vai de 0 a 100. Mas tem que ter paz, senão o homem não verá a Deus. Nós vamos encerrar. Apocalipse, capítulo 22, do 11 ao 14. Nós já vamos encerrar, irmãos. Glória a Deus. É difícil, não tem manto, não tem correr, não tem pula, não tem muito glória a Deus. E é isso que nós ouvimos no começo. É que a palavra, às vezes é ministrada e as pessoas não percebem. Porque dentro da igreja as pessoas pegam o que quer. E aí fica difícil. Pode pregar, nós estamos aqui quase 11 anos pregando exortação. Passamos por um Saara aí. Mas nós não mudamos. E aí você diz: pastor, Deus tem resultado desse negócio? Você bate todo dia, corrige todo dia. Quanto mais você corrige, se aperta, mais as pessoas se tornam rebeldes. Por isso que Jeremias disse, irmãos, às vezes julgamos o profeta, às vezes olhamos quando o profeta diz assim: agora eu vou dar um tempo. Jeremias diz: eu não prego mais, tá? Não foi o pastor Marcos, não foi o pastor Clemente, aleluia, não foi a evangelista Cida que disse, foi o profeta Jeremias: não prego mais. Porque quando das vezes a gente olha para a reação das pessoas, um defeito nosso, olhar para a atitude das pessoas, que não escutam, que não dão ouvido àquilo que é ministrado.
Mas aí a gente vai entender que sempre existiu o rebelde e vai existir o rebelde. Vai fazendo festa até a trombeta tocar. Porque depois que a trombeta tocar, a festa dele acabou e começa a dos crentes fiel. Quando a trombeta tocar, os rebeldes, ele vai deixar de fazer o que quer. Aleluia. E a igreja, a noiva do Cordeiro, vai subir o céu e vai praticar aquilo que sempre almejou: adorar o Cordeiro para sempre, dizendo: santo é o Senhor. Aleluia. Apocalipse diz assim, irmãos, Apocalipse 22, 11 e 14: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Mas quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que guarda ou que lavam guarda os seus mandamentos, ou que lava as suas vestes, né, irmãos? Para que tenham direito de entrar, ter direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurado aquele que guarda os seus mandamentos. O que é mandamento, irmãos? O que está escrito na Bíblia é mandamento. O que está na Bíblia ainda é mandamento. Bem-aventurados os que guardam, aleluia, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Pelas portas. Quem não está guardando o mandamento, porque ouvir é uma coisa. A Bíblia diz que existem ouvintes que se alegram nos discursos, mas nunca colocam em prática. E quem quer comer da árvore da vida, porque lá tem árvore da vida. Quem quer adentrar na cidade pela porta, tem que guardar os mandamentos. Aleluia, glória a Deus. Tem que guardar. O que é guardar? Obedecer os mandamentos. Isso se chama guardar os mandamentos, obedecer. Não é pegar a Bíblia e colocar na gaveta da estante, não, dizer que está guardando todo o mandamento. Colocar no cantinho lá e dizer: guardei a Bíblia inteira. Eu guardo a Bíblia inteira, pastor, aonde? Lá na gaveta do criado mudo. Coloca lá porque ele não fala. Deixar ele bem escondidinho. Isso não é guardar mandamento. Guardar mandamento é obedecer. Vou ensinar. Qual tempo nós temos que fazer isso, irmãos? Vocês sabem que está escrito, eu pedi para vocês abrir não, porque vai demorar. Eclesiastes 9:8: em todo o tempo sejam alvas as suas roupas, as suas vestes, nunca falte óleo sobre a sua cabeça. É lá no trabalho. Eu não sei porque tem pessoas que acham que lá no trabalho ele tem que se comportar diferente do que dentro da igreja, diferente do que dentro da casa. Em todo o tempo, lá no trabalho, lá na escola, aleluia, lá dentro de casa, na rua, em todo o tempo sejam alvas as suas vestes. Por quê? Porque nós não sabemos o momento que Jesus vai vir. Mas se ele vir de manhã, nós estamos com as vestes alvas. Aleluia. Se ele vir à tarde, as vestes estão alvas. Se vir à madrugada, as vestes estão. Todo momento. Se eu estou no trabalho, aleluia, as minhas vestes têm que estar alvas. Se eu estou lá em casa, a mesma coisa, irmão. Não há diferente para o cristão, ou em casa, ou na escola, ou lá no trabalho. Nós não somos camaleão que mudamos de cor, se adaptamos ao lugar que nós estamos. Todo momento da nossa vida, nós temos que ser aquele crente que dá a entender que guardamos a palavra do Senhor, guardamos o mandamento de Deus, em todo o tempo, e nunca falte o óleo, nunca falte o Espírito Santo sobre as nossas vidas, aleluia, glórias a Deus. Em todo o tempo, veste alva e Espírito Santo sobre a vossa vida. E nós vamos encerrar aqui. Diga comigo, glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos digam amém. Bem alegre, e a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Deus abençoe.